Boa tarde, povo de Deus. Aqui é o Agnaldo, diretor da Escola de Teologia Maranata, dando início aqui à continuidade do curso sobre seitas e heresias. É o curso oferecido pela Escola de Teologia Maranata, totalmente gratuito pelo Facebook. Este curso é sobre seitas e heresias, onde nós vamos aprender a descobrir e refutar seitas e heresias. Este é o quinto vídeo, é a quinta aula do curso. A quinta aula. Na primeira aula, nós aprendemos como identificar e refutar seitas e heresias, na primeira aula. Na segunda aula, nós aprendemos sobre o Espiritismo. Na terceira aula, nós aprendemos sobre Testemunha de Jeová. E na quarta aula, nós falamos um pouco também sobre a congregação cristã no Brasil. E hoje, na quinta aula, nós vamos falar sobre o Mormon, sobre a Igreja dos Mormons. Tá bom? Hoje o tema vai ser mormonismo. A seita que mais cresce, uma das seitas que mais cresce no Brasil, o mormonismo. Hoje vai ser esse tema, sobre os mormons, tá bom? Enquanto vai chegando, as pessoas vão chegando aí nessa live, vamos ouvir um louvor para edificar a nossa vida, tá bom? Vamos ouvir um louvor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. O nome do louvor. Vamos ouvir em nome de Jesus esse louvor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Dando início aqui ao... Parece que é o fim. Dando início aqui ao... Parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas no relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu oro. Eu creio. Me espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa.
José William Pereira, Deus abençoe, seja bem-vindo, José William Pereira da Silva, Deus abençoe. Deus cuida de nós, meus irmãos, Deus cuida. Basta só nós descansar nele. Este é um curso sobre seitas e heresias, amém? Estamos aqui online, ao vivo, no Facebook, Escola de Teologia Maranata, onde nós vamos aprender a refutar seitas e heresias. Essa já é a 5ª aula, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o mormonismo, a mais anticristã seita do Brasil, tá bom? E hoje nós vamos aprender a refutar os mormons. Tá bom? Seitas e heresia. Fica aí ao vivo aí online aí que daqui a pouco nós vamos dar início aí a esse curso sobre seitas e heresias. Enquanto não vai chegando mais pessoas, vamos ouvir mais um louvor para a edificação da nossa vida e depois nós vamos entrar no estudo, tá bom? O nome desse louvor é Ninguém Viu Quando as Portas Se Fecharam. Meus irmãos, ninguém viu quando as portas da sua vida se fecharam, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Ninguém pode ver nada que está acontecendo na sua vida, no seu dia a dia. Mas tenha certeza que lá no céu, no trono da glória, tem um Deus que está atento a tudo que acontece ao seu redor. Deus, ele vê as portas que se fecharam e ele abre porta onde não tem porta. Amém? Vamos ouvir esse louvor em nome de Jesus. A paz do Senhor, José Anselmo, está assistindo. Seja bem-vindo, José Anselmo. Esse é um curso sobre seitas e heresias, amém? Onde hoje nós vamos aprender sobre a Igreja dos Mormons. As portas se fecharam, ninguém viu quando o choro disfarçou. Acreditou sem ver o resultado, foi provado para ser aprovado. Ninguém viu quando o tempo te cansou. Sorriso no caminho se perdeu, quando saiu de cena só pra conversar com Deus. Ninguém viu quando o mar não se abriu, ninguém viu quando a multidão não te ouviu, mas foi no anonimato onde eu cresci, ouvindo Deus falar pra mim. Eu tive perdendo pra poder ganhar, eu tive pra poder crescer. Enquanto cuidava das ovelhas, eu cuidava de você. Eu derramei minha graça pra você cantar, eu te enchi de forças pra me adorar. Eu te levantei para poder profetizar que os ossos secos viverão. E hoje aqui ouço a voz de Deus dizendo assim: pode descansar, feridas abertas eu irei sarar, coração aflito irei alegrar. Se estiver caído vou te levantar, lá na tua casa hoje tem milagre, na tua família tem libertação.
Tem libertação na sua casa, tem libertação na sua família. Apenas adore. O papel do cristão não é blasfemar, murmurar, não. O papel do cristão é adorar independente das situações, independente das circunstâncias. As pessoas podem não ter visto as portas que se fechou na sua vida, mas Deus, que está lá no trono da glória dele, ele vê. E ele já está entrando em providência. Porque eu sirvo a um Deus que abre porta onde não tem porta. Amém? Mas Deus te vendo é o suficiente. Ele conhece aquilo que você precisa, Ele sabe. Tudo Ele sabe o que você está passando, o Espírito de Deus. Ele está aqui. Ele está ministrando sobre a tua vida a cura. Deus é bom, irmão. Começa a ser cheio do Espírito Santo de Deus agora. Aonde você estiver, começa a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque tem renovo para a tua vida. Tem renovo. Amém, meus irmãos? Amém? Deus abençoe a vida de todos que estão aí. Vamos aqui dar o início a esse estudo, a esse curso sobre seitas e heresias, amém? Mas antes de eu começar a ler o conteúdo aqui, eu quero fazer uma breve oração, amém? Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, me coloco na Tua presença, Deus, nesta tarde de sábado, Senhor, para ministrar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Senhor, dá entendimento, sabedoria, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, e abra a mente espiritual e os ouvidos espirituais dos Teus filhos que vão ouvir, meu Deus, esse estudo nesta tarde, Senhor, e aqueles que vão ouvir depois, Senhor, nas redes sociais, Senhor, que eles possam entender aquilo que está sendo falado, Senhor, que eles podem crescer no conhecimento e na fé da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina, Senhor, que o meu povo perece por falta de entendimento, Deus. E a Tua palavra também nos fala, Senhor, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Senhor, aqui está um povo, Senhor, sedento, Senhor, de conhecer a Tua palavra. Meu Deus, dê entendimento, Senhor, aos Teus filhos, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Vamos dar início aqui a esse curso aqui sobre seitas e heresias. Que nem eu já falei, a primeira aula foi como identificar e refutar seitas e heresias. A segunda aula nós falamos sobre o espiritismo, como começou o espiritismo, falamos sobre o espiritismo segundo Allan Kardec e falamos várias coisas e demos aqui vários textos para você refutar o espiritismo. E na terceira aula nós falamos sobre o testemunho de Jeová e eu dei a aula aqui sobre a testemunho de Jeová com a Bíblia da Testemunha de Jeová. Eu ministrei aqui a aula da Testemunha de Jeová com essa Bíblia aqui, ó. A Bíblia das Testemunhas de Jeová. E aqui eu mostrei todos os versículos que eles usam para corromper a fé das pessoas. Amém? E eu usei aqui vários textos aqui, mostrei vários textos aqui com a Bíblia Testemunha de Jeová. O quarto, nós falamos sobre a Igreja Congregação Cristã no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre a Igreja dos Mormons. Nós vamos falar sobre os mormonismo, a mais anticristã das seitas. O mormonismo é a mais anticristã das seitas. E o texto que eu quero usar como base para esse estudo está lá em Gálatas 1:8. O texto base para esse estudo está em Gálatas 1:8, aonde o texto vai nos dizer assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Eu vou repetir o texto.
Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, sejam anátema. Gálatas 1:8. Meus irmãos, nenhuma visão angelical ou sobrenatural sobrepõe os ensinos das Sagradas Escrituras. Nenhuma visão angelical ou sobrenatural vai sobrepor o ensino das Sagradas Escrituras. Agora eu quero dar aqui o texto referência. Vamos ao texto referência de Gálatas 1:6. Vai dizer assim: estou admirado de que tão depressa estejais desertados daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Em Gálatas 1:7, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, sejam anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente. Ou digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, sejam anátema. Esse é o texto como referência, como base para o nosso estudo. Tá bom? Meus queridos, os mormonismo é uma das seitas mais anticristãs, pois sua doutrina é repleta de orientações e revelações angelicais. A doutrina dos mormons, elas são repletas de revelações angelicais. Eles usam muitos anjos no lugar de Jesus e no lugar de Deus. Os mormons, ou a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, como também são conhecidos, é uma das seitas que mais cresce no mundo, com dados de crescimento assustadores, especialmente no Brasil. Especialmente no Brasil, a Igreja do Sétimo Dia é a igreja que mais cresce. Isso é dados. E eles crescem num grau muito assustador. Muito assustador. É uma seita que cresce demais no Brasil. Especialmente no Brasil, eles crescem muito. E todo esse crescimento é atribuído ao trabalho intenso dos missionários denominado Ender. Todo esse crescimento é atribuído ao trabalho dos missionários denominado Elder. Os missionários da Igreja dos Mormons, eles fazem um trabalho intenso, mais do que os testemunhos de Jeová. Olha que interessante. Eles fazem um trabalho de missionário muito extenso. E por isso que a Igreja dos Mormons é uma igreja que cresce muito. Principalmente no Brasil. Por que principalmente no Brasil? Porque o Brasil é um país onde as pessoas têm preguiça de ler. O Brasil, ele é um país onde as pessoas são semi-analfabetas. São pessoas que são analfabeto funcional. Eles passam de ano, eles terminam o estudo, mas sem nenhum conhecimento. Porque o brasileiro, ele tem um péssimo costume de ler, de não ler. Eles não gostam de ler, eles não gostam de estudar. O brasileiro não gosta de ter conhecimento. Por isso que as seitas e as heresias têm crescido muito no meio do Brasil. Porque as pessoas são preguiçosas para o conhecimento. E a palavra de Deus diz assim, ó, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A palavra de Deus diz também assim, o meu povo perece por falta de entendimento. E a Bíblia diz assim, conhecereis a Escritura e ela vos libertará. E o povo brasileiro, eles têm preguiça de ler. Para você ter uma ideia, eu falo isso direto nas lives. De 100% dos cristãos praticantes, só 30% lê a Bíblia. E desses 30%, menos de 10% entende o que está lendo. Então são aí mais de 90% de pessoas prontas para ser corrompidas. E os missionários da Igreja dos Mormons, eles fazem um bom trabalho em prol disso aí. Meus irmãos, portanto, é de suma importância conhecer a história e seus principais ensinos. É importante nós conhecer a história dos Mormons e seus principais ensinos para que nós não caia na garra da seita, nas garras do falso evangelho.
Agora nós vamos para o surgimento do mormonismo. Vamos saber como surgiu a seita, a Igreja dos Mormons. Meus amados irmãos, o mormonismo teve início com a morte do americano Joseph Smith Jr., nascido em 23 de dezembro de 1805. Uma seita que começou com 6 membros. Veja bem, em 1805, essa seita começou com 6 pessoas. Em 1830, um mês depois, tinha 40 adeptos. Olha só, um mês depois, começou com 6 membros. Um mês depois, já tinha 40 adeptos. 6 meses depois, contava com 16 mil membros. Olha que interessante. Olha que interessante. Eles começaram com 6 pessoas. Em um mês passou para 40. E em 6 meses foi para 200, foi com 16, passou para 16 mil membros. Olha que coisa, num intervalo de 7 meses, a igreja cresceu para 16 mil membros. Olha que trabalho excepcional. Que quem dera se o cristianismo trabalhasse assim como o mormonismo, não é verdade? A igreja evangélica estava crescendo, estava lá no auge da sua trajetória. Hoje é diferente. A igreja cristã está caindo no esquecimento. Há dados estatísticos indicando que no mundo todo, atualmente há mais de 13 milhões de mormons. Olha só, no mundo todo há mais de 13 milhões de mormons. Depois os irmãos pesquisam aí. Tudo que eu falar aqui, os irmãos ficam à vontade para pesquisar. E se eu estiver errado, pode entrar online aí na minha rede social e falar que eu estou errado, tá bom? Se quiser debater, a gente debate. Depois os irmãos pesquisam lá. Atualmente, há mais de 13 milhões de mormons. Agora vamos lá para a origem da seita. Vamos lá para a origem. Qual é a origem da seita? Da onde ela nasceu? Vamos saber de que ventre a seita foi gerada, a origem. De que lugar que ela veio, né? Meus queridos, conta-se que Smith, atormentado pela situação religiosa em que encontrava as igrejas, em 1820, orando em um bosque, recebeu de Deus a resposta através de uma visão. Veja bem, Smith ele estava desgostoso com as igrejas. E ele começou a orar em um bosque e recebeu a resposta através de uma visão. Segundo Smith, Deus apareceu a ele. Segundo Smith, Deus apareceu a ele. E nessa visão, chamada pelo mormon de a primeira visão Smith, pergunta a Deus quais as igrejas verdadeiras em qual ele deveria congregar. Segundo os mormons, a primeira visão, Smith pergunta a Deus. A primeira visão que Smith teve com Deus no bosque de Smith, ele fez a seguinte pergunta a Deus: Senhor, quais as igrejas verdadeiras em qual eu deveria congregar? Foi essa pergunta que Smith fez ao Senhor. Qual a igreja verdadeira em qual eu deveria congregar? Então ouviu uma surpreendente resposta. Olha a resposta de Deus segundo Smith. Deus segundo Smith respondeu a ele que todas as igrejas de sua época estavam desviadas. Olha a resposta que ele recebeu de Deus segundo ele. Deus falou para ele: Smith, todas as igrejas estão desviadas. Foi essa resposta que Deus deu a Smith. Em uma segunda visão, em 1823, recebeu a visita de um anjo chamado Moroni, que lhe revelou a existência de um livro escrito em placas de ouro. Na segunda visão dele, em 1823, recebeu a visita de um anjo. Um anjo veio visitar.
ele orando no bosque, a primeira visão, ele recebeu a visita de Deus, e Deus falou que todas as igrejas estavam corrompidas, todas as igrejas estavam desviadas. Ele teve uma segunda visão em 1823 e recebeu não a visita mais de Deus, ele recebeu agora a visita de um anjo chamado Moroni, que ele revelou a existência de um livro escrito em placa de ouro. Essa foi a visão, a revelação que o anjo Moroni lhe deu. Um livro escrito em placas de ouro. Agora vamos saber sobre a fundação da seita Mórmon. Vamos saber como é que foi a fundação, aonde nasceu, né? Como é que foi a primeira igreja e tal. Meus queridos, em 1829, Smith diz ter recebido de João Batista, através de visão, o sacerdócio de Arão. Olha que interessante. Em 1829, Smith diz ter recebido de João Batista, do próprio João Batista, através de visão, o sacerdócio de Arão. Olha que interessante a visão desse homem. E pouco depois, recebido também por visão dos apóstolos, e também ele recebido por visão dos apóstolos Pedro, Tiago e João, o sacerdote de Melquisedeque. Olha só que interessante. Ele diz que recebeu de João Batista o sacerdote de Arão, e depois do apóstolo Pedro, Tiago e João, o sacerdote de Melquisedeque. Então ele está aí com dois sacerdotes, né? Ele teve dois sacerdotes. Em 6 de abril de 1830, segundo ele, com as autoridades de Arão e de Melquisedeque, Smith abriu uma sociedade de Yarvet, nos Estados Unidos. Seita, né? Sobre a autoridade de Arão e sobre a autoridade do sacerdócio de Melquisedeque, Smith abriu a seita nos Estados Unidos. Agora vamos saber, meus irmãos, vamos aprender um pouquinho sobre a vida de Joseph Smith. Nós já aprendemos aqui aonde foi fundada, como começou, né? Agora nós vamos saber sobre a vida dele. Será que ele tinha uma vida espiritualmente regrada? Será que ele tinha uma vida com Deus para receber o sacerdócio de Arão, receber o sacerdócio de Melquisedeque, através de João Batista, de Pedro, Tiago e João? Será que ele tinha toda essa santidade? Porque a Bíblia diz que o profeta ele tem que ser santo, né? Agora nós vamos saber a vida de Smith. Como é que era a vida desse homem? Agora nós vamos entender a vida desse homem que se diz ser um sacerdote, ter dois sacerdócios. Meus queridos, a vida de Joseph Smith. Smith teve, pasme, 27 esposas. Smith teve 27 esposas e 44 filhos adotados. Ele teve 44 filhos, 27 esposas, e dessas 27 esposas, 44 filhos. Adotando a poligamia tão condenada pela Bíblia, Deuteronômio 17:17. Vamos lá ver lá a poligamia na Bíblia, Deuteronômio. Deixa eu achar aqui, Deuteronômio 17:17. Vamos ver aqui o que fala sobre a poligamia. Deixa eu achar aqui 17:17. Vai dizer assim, ó: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Deus está falando aqui: não multiplicará para você mulheres, tampouco prata ou ouro. Então, Smith era adepto à poligamia, esse ato que Deus condena. 27 mulheres e 44 filhos.
Os casos de poligamia citados na Bíblia não tinham a aprovação de Deus. Eram escolhas humanas contrárias à palavra de Deus. Nós temos que entender, meus irmãos, que os casos de poligamia na Bíblia não era propósito de Deus. Não era. Deus não compactuou com esse ato. Era escolhas humanas. Nós temos que entender que a partir do pecado de Adão e Eva, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a escolha. Nós temos o direito de escolha. E você pode ver que todos os profetas, todos os homens da Bíblia que foi usado, que teve poligamia, passou por dificuldade. Né? Passou por dificuldade. Tem vários, né? Salomão, Davi, quem mais? Jacó. Teve várias mulheres, né? Tem vários homens na Bíblia que foi adepto à poligamia, mas Deus não aprovava isso. Foi uma escolha humana. E Deus não se mete nas nossas escolhas. Deus ele não se mete nas nossas escolhas. É contrário a Deus a poligamia. Só que quando a gente faz uma escolha errada, nós somos responsáveis pelaquilo que vai vir a acontecer através daquela escolha que nós fizemos. Então Deus não aprova a poligamia na Bíblia, não aprova. É costume dos homens, era costume lá da época, tá bom? Tá dando para os irmãos entender até aqui, né? Eu acho que eu estou sendo mais ou menos claro aqui na minha tese aí, eu acho que tá dando para os irmãos entender. Meus queridos, em 27 de junho de 1844, Smith foi morto na prisão de Carthagem, nos Estados Unidos. Olha que interessante, um homem que teve várias visões. Ele foi morto numa prisão, lá nos Estados Unidos, em Carthagem, por uma multidão furiosa que invadiu o cárcere onde se encontrava cumprindo pena. Smith estava preso cumprindo pena. Agora, nós vamos já entrar nos livros dos Mormons. Nós vamos entender um pouco dos livros dos Mormons, tá bom? Até aqui nós já podemos entender que Smith ele não tinha autoridade nenhuma para falar que tinha sacerdócio de Arão e de Melquisedeque. Ele não tinha autoridade nenhuma pela vida que ele levava, né? 27 mulheres, 44 filhos, foi preso, morto na prisão, né? Cumpria a pena lá, e uma coisa terrível, né? Agora vamos entender aqui sobre os livros sagrados dos Mormons. Meus queridos, os Mormons creem que Deus continuamente traz novas informações à igreja. Não acreditam na existência de um cânon bíblico encerrado. Os Mormons não acreditam em um cânon bíblico encerrado. Eles acreditam que Deus ainda está dando sequência. Assim, eles possuem muitos livros que são considerados novas inspirações para a sua igreja, e seus principais livros são o livro Mormon. O primeiro livro é o livro Mormon. Então eles acreditam que os livros são revelações que está no lugar da Bíblia. Todo livro que os Mormons escrevem, eles acreditam que são revelação divina e está no patamar do canon. Eles acham que o canon ainda não foi fechado, que Deus ainda está escrevendo a Bíblia, e eles têm o livro dele como consequência, como sequência da Bíblia. O primeiro livro é o livro Mormon. Segundo ele, este livro foi escrito originalmente em placas de ouro por um profeta chamado Mormon, e dado ao seu filho Moroni, que por sua vez entregou no monte Qumran, situado em Parler, Nova York, após 14 anos de sua escrita, em 22 de setembro de 1827. Estas placas foram encontradas através de revelação e orientação de Moroni a Smith, que após tradução para o idioma inglês foi publicado pela primeira vez em 1830. Então, ele teve aqui uma visão de que o Moroni mostrou para ele um livro escrito em placa de ouro, né? E esse livro ele traduziu para a língua inglesa em 1830.
Esta obra é composta por 15 livros que são divididos em capítulos e versículos. Essa obra do livro dos Mormons, elas são compostas por 15 livros e são divididos entre capítulos e versículos, como a Bíblia é dividida entre capítulos e versículos. E eles acreditam que esse livro está no mesmo patamar da Bíblia. É um relato da história dos primeiros habitantes da América e citações do texto bíblico. Esse livro fala sobre o relato da história dos primeiros habitantes na América e citações de texto bíblico, onde ele cita ali alguns textos bíblicos no livro. O segundo livro é a Pérola de Grande Valor. Esse é o segundo livro, a Pérola de Grande Valor. Segundo os Mormons, a Pérola de Grande Valor contém o livro de Moisés, o livro de Abraão e alguns escritos inspirados de Joseph Smith. Esses livros aqui são livros apócrifos, né? A Pérola de Grande Valor contém o livro de Moisés, é um livro apócrifo. O livro de Abraão é um livro apócrifo também, escrito, inspirado de Joseph Smith. Veja bem, livro de Moisés, não a Bíblia. Existe livro de apócrifo chamado livro de Moisés, existe livro apócrifo chamado o livro de Abraão, tá? Não é texto bíblico. E eles são inspirados de Joseph Smith. O livro de Moisés contém uma narrativa de algumas das visões e escritos de Moisés revelados ao profeta Joseph Smith. Então aqui, ó, o livro de Moisés, ele alega que contém aqui umas narrativas e algumas das visões e escritos de Moisés reveladas ao profeta Joseph Smith. Então ele alega aqui que ele teve visões, Moisés revelando para ele, né, do livro dele, algumas profecias, algumas coisas. O profeta Smith, Joseph Smith, em junho e dezembro de 1830, segundo os Mormons, esta obra esclarece doutrinas e ensinamentos que se haviam perdido da Bíblia, e traz também informações adicionais concernentes à criação da Terra. Olha que interessante. Joseph Smith alega que esses dois livros dão continuação em livros da Bíblia que foi perdido, então Deus veio e mostrou para ele em visão, né? E ele deu continuação, e também tem alguns textos concernentes à criação da Terra. Então, para Smith, a criação da Terra ainda não acabou. Olha que heresia, né? Que heresia muito grande. O livro de Abraão, conforme acreditam os Mormons, contém informações sobre a criação, o Evangelho, a natureza de Deus e o sacerdócio. Esse é o livro de Abraão, contém essas palavras. Agora, doutrina e convênios. Vamos ver agora doutrinas e convênios, que é o outro livro. Para os Mormons, este livro contém revelações sobre a Igreja de Jesus Cristo, conforme foi restaurada nestes últimos dias. Para os Mormons, este outro livro, o livro pelo nome Doutrina e Convênio, contém revelações sobre a Igreja de Jesus Cristo, conforme foi restaurada nesses últimos dias. Diversas seções do livro explicam a organização da Igreja e definem os ofícios do sacerdócio e sua função. Outras seções contêm, segundo eles, verdades gloriosas que ficarão perdidas por centenas de anos. Outras são uma tentativa de esclarecer os ensinamentos da Bíblia. Além dessas, há seções que contêm profecias de acontecimentos ainda por vir. Além dessas, ainda contém profecias de acontecimentos que ainda não aconteceu neste livro. Vai acontecer através desse livro. Agora nós vamos aprender sobre principais ensinos mormons. Principais ensinos da igreja. Dos mormons. Vamos aprender agora os principais ensinos das igrejas dos mormons.
extensa, pois possui... A doutrina mórmon é extensa, pois possui várias escrituras, consideradas por eles como inspiradas. Nessa lição serão abordadas apenas as mais relevantes de sua infindável heresias, tá bom? Por que algumas? Porque a doutrina mórmon é extensa, pois possui várias escrituras consideradas por eles como inspiradas. Se eu for falar todas aqui, vai levar acho que uma semana para falar, que é muito grande as escrituras que eles dizem que são inspiradas por Deus. Então nessa lição serão abordadas apenas as mais relevantes de suas infindáveis heresias, tá bom? Primeira, doutrinas fundamentais. Vamos saber doutrinas fundamentais. Nos livros de Smith, Deus é apresentado como um ser de carne e osso, além de afirmar a existência de outros deuses. Olha que heresia. No livro dos Mormons, Deus é apresentado como um ser humano de carne e osso, e além disso, eles acreditam e apresentam a existência de outros deuses. Diferente da Bíblia, pois ela afirma que Deus é Espírito. João 4:24, Deus é Espírito. E que há um só Deus, Deuteronômio 6:4. Não há outro Deus além de Deus, do Deus. Há um só Deus e é Espírito. Afirmam que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, mas pelo Deus Adão. Olha que heresia tremenda. Os Mormons afirmam que Jesus ele não foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele foi gerado por Adão. Mas como é que Jesus pode ter sido gerado por Adão se Jesus nasceu mais de 3.000 anos, 4.000 anos depois de Adão? Há muita distância aí de Adão para Jesus, não tem como. E outra coisa, Adão não foi Deus, Adão nunca foi Deus. Ao contrário, Adão foi um pecador, foi uma pessoa que deu origem ao pecado. Adão foi um ser fraco, inconsequente. Ele deu origem ao pecado e é impossível existir um Deus chamado Adão. E é impossível esse Deus Adão ter gerado Jesus Cristo. Então eles não acreditam que Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo através de Maria. Eles não creem nisso. Eles creem nisso, que quem gerou Jesus foi o Deus Adão. Contradizendo a Bíblia em Mateus 1,18. Mateus 1,18. Eu vou ler lá o que está escrito em Mateus 1,18. Eles contradizem esse versículo de Mateus 1,18. E eu gosto muito, muito, muito de ler a Bíblia. Muito, demais. Mateus 1,18. Vamos ver o que está dizendo lá. Vai dizer assim, ó. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Olha que interessante. A Bíblia diz que Maria foi gerada pelo Espírito Santo. E os Mormons dizem que Jesus foi gerado por um Deus Adão. Então eles contradizem Mateus 1,18. Olha que heresia tremenda nessa parte do estudo. E eles afirmam também que todos após o castigo serão salvos. Olha que interessante. Eles acreditam que todos nós vamos receber um castigo e depois desse castigo nós vamos ser salvos. A Bíblia, meus irmãos, afirma que o castigo será eterno. O castigo será eterno. Vamos ver aonde a Bíblia afirma isso? Mateus 25. Mateus 25 afirma isso, que o castigo será eterno. Mateus 25, 46. Mateus 25, 46 vai dizer que o castigo lá é eterno. Vamos ver? 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a condenação. E irão este para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46 diz que o castigo é eterno e a salvação é eterna.
Os mormons não acreditam assim. Os mormons acreditam que vai haver um castigo e depois do castigo todos terão a vida eterna, sem a possibilidade de salvação. Mateus diz que os pecadores não têm possibilidade de ser salvo. Segundo, o batismo pelos mortos. Os mormons batizam através dos mortos. Batismo pelos mortos ou batismo por procuração é o ato de alguém ser batizado em lugar de uma pessoa que já morreu. Esse é o batismo. Os mormons batizam em prol de uma pessoa que já morreu. Por exemplo, assim, vamos imaginar que meu pai já morreu e eu vou me batizar na igreja dos mormons. Os mormons batizam pelo nome do meu pai, não pelo nome de Jesus. Porque na Bíblia se batiza assim, ó. Vamos imaginar que sou eu batizando. Aí, Aguinaldo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim o batismo. Os mormons não, vai falar assim, ó. Aguinaldo, eu te batizo em nome de José Pereira dos Santos, que é meu pai. Então eles usam o nome de um morto para ser batizado, com o objetivo de salvar o falecido. Então eles batizam através do nome do falecido para que o falecido seja salvo através do meu batismo. E isso é uma heresia tremenda, não tem nenhuma base bíblica. Não existe base bíblica nenhuma para isso. Usaram fora de contexto 1 Coríntios 15, 29. Vamos ver lá o texto que eles usaram fora de contexto? 1 Coríntios 15, 9. 1 Coríntios 15, 9. 1 Coríntios 29, quer dizer, 1 Coríntios 15, 29, o texto que eles usaram fora do contexto vai dizer assim, ó, 29. Deixa eu achar aqui. De outra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos. Esse é o texto fora de contexto, né? Esse é o texto que eles usam fora do contexto. Mas só que tem o seguinte, meus irmãos, quando Paulo usa o próprio argumento dos que negavam a ressurreição, pergunta se eles não acreditam na ressurreição. Então por que batizam pelos mortos? Foi isso a pergunta de Paulo. Paulo perguntou assim, vocês não acreditam na ressurreição? Então por que vocês batizam em nome dos mortos? O texto correto, o contexto do texto é esse. E ele usa o texto fora de um contexto. Existe nesse texto bíblico uma interrogação como forma de argumento, e não uma doutrina. Existe nesse texto uma interrogação como forma de argumento. Paulo ali está argumentando, e não uma doutrina. Não é uma doutrina batizar pelos mortos. Paulo ali está argumentando, porque viram o povo se batizar pelos mortos, e Paulo argumentou ali, mas vocês não acreditam na salvação? Então por que vocês estão batizando pelos mortos? Após a morte, meus irmãos, resta o juízo, não há subterfúgio. Não há subterfúgio. Após a morte, resta apenas o juízo, não subterfúgio. Você pode ver isso lá em Hebreus 9, 27. Depois disso vem o juízo e a condenação eterna. Terceiro, casamento para a eternidade. Os mormons acreditam que o casamento é para a eternidade. Segundo a doutrina mormon, na viuvez não se pode casar. Segundo a doutrina dos mormons, quando você fica viúva, não se pode casar. E uma das leis que Deus falou que você só pode se casar se seu marido ou sua esposa for pego em adultério ou se um dos dois morrer. Aí você está livre para casar. E os mormons já acreditam que nem depois de morto a pessoa pode casar. Não se pode casar novamente para ter um novo encontro com o cônjuge no céu e desfrutar de um casamento eterno. É isso que eles acreditam. Eles acreditam que você não pode casar depois que a pessoa morre. Por exemplo, assim, a minha esposa morreu, eu não posso me casar mais. Por quê? Porque os mormons acreditam que quando eles morrer, vão se encontrar lá no céu e vai ter um casamento eterno. É nisso que eles acreditam. Afirma que os casais, ao reencontrar na eternidade, transformar-se-ão em deuses. Olha que interessante. Eles acreditam, meus irmãos, que
Eles acreditam que na eternidade transformarão em deuses. Olha que interessante, né? E é isso que eles acreditam. Por isso que eles não casam depois que o parceiro morre. Por isso que eles não casam depois que os parceiros morrem, porque eles afirmam que, né? Eles afirmam que lá no céu, quando eles se encontrarem, eles vão se tornar deuses. É muito interessante, né? É essa tese deles. Só que isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Isso é uma... Em Lucas 20, 27, 36, Jesus ensina que o casamento existe só nesta vida. Lá no céu não vai haver casamento. Lá no céu não tem esse negócio de casamento, irmão. Casamento é só nessa vida. Então, meu irmão, não é verdade que o casamento mesmo, os realizados no tempo morno serão eternos. E tampouco afirmam que seremos deuses. Não é verdade isso. O casamento não é eterno. O casamento é aqui na terra. Lá no céu, ninguém vai se reconhecer casado, não. E muito menos virar Deus. Isso é uma heresia. Uma doutrina fora do texto bíblico. Porque o texto de Deus afirma que o casamento é só aqui na terra. Lá não se casa e nem se dá em casamento. A palavra de Deus afirma que no céu os salvos serão como os anjos e não como deuses. Mateus 22:30. A palavra de Deus em Mateus 22:30 afirma que lá no céu os salvos serão como anjos e não como deuses. Lá no céu não vai ter sexo, nós vai subir ressurreto. Lá no céu não tem casamento. Lá no céu não tem desejo. Lá no céu não vai ter relações sexuais. Lá no céu não vai ter nada disso, porque nós vamos subir ressurreto. Nós não vamos subir nem com órgão genital. Nós vamos ser igual anjos. E anjo não foi feito através de um ato sexual. Anjo foi feito anjo por anjo. Anjo por anjo. Anjo, arcanjo, serufim e querubim. Não existe sexo no anjo. O anjo, ele é um ser assexuado. Então ele não tem sexo. Não existe anjo e anja no céu. Não existe isso. E muito menos ele é como Deus. É impossível os anjos ser como Deus. Não é. Nós não vamos ser como Deus, meus irmãos. Não vamos. Tá bom? Meus irmãos, eu quero concluir esse pequeno estudo com a seguinte tese. A visão de Joseph Smith contradiz os ensinos das Escrituras Sagradas. Ela contradiz aí, e eu dei vários textos aí, citei textos na Bíblia, que a visão de Joseph Smith contradiz os ensinos das Escrituras Sagradas, que condena outro evangelho, mesmo sendo dado por um anjo. A Bíblia, ele condena um outro evangelho, mesmo sendo dado por um anjo. Assim como ele alega que ele teve a visão de um anjo que deu um outro evangelho escrito em placa de ouro. Gálatas 1:8 diz que Deus condena um outro evangelho, até dado por um anjo. Imagine feito por um homem. Por esse motivo, tantos outros como os apresentados nessa lição. Os Mormons é enquadrado como uma seita, tá bom? Os Mormons ele é enquadrado como uma seita. Está recheada de falsos ensinos e deve ser refutada à luz da palavra de Deus. Não podemos deixar os Mormons corromper a nossa visão. Nós temos que refutar qualquer tipo de seita, qualquer tipo de heresia. Nós temos que ser que nem o apóstolo Paulo, os apóstolos de Cristo, que chegava e refutava, debatia, falava e mostrava através da Bíblia, através da palavra de Deus, que a doutrina é errada, que a falsa doutrina, a heresia é errada. E nós temos que refutar. Amém? Esse é um pequeno estudo sobre seitas e heresia dos textos da Igreja dos Mormons, tá bom? Já tem aqui quase uma hora que eu estou aqui online, e eu quero terminar esse estudo.
tá bom? Eu quero terminar esse estudo aqui sobre seitas e heresias, tá bom? No próximo sábado nós vamos falar sobre o adventismo do sétimo dia, sobre a igreja adventista do sétimo dia, e vou dar alguns textos aqui refutando algumas coisas, algumas doutrinas da igreja do sétimo dia, tá bom? Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigado aí, José William Pereira dos Santos, o José Anselmo, tá bom? Deus abençoe a vida de todos e todos aqueles que vão ouvir esse estudo depois, que possa ser edificado. Deus abençoe e até o próximo sábado com a continuação do curso Seitas e Heresias. Um forte abraço e fique com Deus em nome de Jesus, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo sábado, tá bom? Deus abençoe e um beijo no seu coração.